Eu pesquisando a fonte de conhecimento mais plena do ser humano, a Wikipédia, e hoje, até porque o dicionário já não fala mais ao meu coração, então eu vou na Wikipédia, que pelo menos eu me divirto. E a Wikipédia trouxe que a solidão não é só a falta de alguém, a solidão é um estado de espírito muito maior do que a presença de alguém. É uma falta de algo que alguém às vezes não consegue preencher, ou que pessoas não podem preencher. O que é isso, essa solidão? A solidão é uma arma. No Vietnã, os vietnamitas usavam a solidão como um mecanismo de tortura. Eles colocavam os americanos, quem gosta de filme vai se lembrar, diferente de Lost, que a tortura era o ruído o tempo todo. Não sei se vocês lembram, eu não cheguei até o fim, graças a Deus. Aliás, ninguém deveria ter chegado até o fim, fica assim, até a meia temporada. Mas assim, diferente de Lost, quando os vietnamitas iam torturar os americanos, eles cavavam valetas e colocavam a pessoa lá para ficar dias naquela falta de luz e naquele espaço mínimo e aquela solidão, porque a solidão é uma espécie de tortura. Eu fui num congresso em Jacarta e ouvi uma mulher da Coreia do Norte que foi presa por causa da fé dela, e era a fé em Jesus que ela tinha. E ela ficou 6 meses, ela ficou 1 ano e meio presa, mas 6 meses desse 1 ano e meio, ela ficou numa solitária. E a solitária não tinha luz, não tinha nada, e ela foi contando. E aquele homem foi traduzindo, e aquilo foi me torturando, porque eu senti um pouco da tortura dela, porque eu nunca tinha pensado tanto que uma solitária, ela não é uma prisão, ela é uma tortura. É uma forma de... E ela falou que no meio daquele desespero, porque o cérebro vai desligando e o corpo vai desistindo de viver, e pessoas morrem na solitária sem ter suicidado. E a gente vê... E ela foi falando que ela começou a conversar e ela tinha diálogos com Deus. E foi engraçado que ela falou, quando eu saí, eu fui ver... Eu nunca tinha lido a Bíblia e eu fui ver que alguns diálogos eram a Bíblia, trechos da Bíblia que eu fui conversando. Uma experiência louca, que a solitude às vezes nos empurra. Em acho que 2005... Eu sou um cara muito para frente, gosto muito de piada. E alguém me deu a ideia que falou que eu precisava fazer uma parada de 3 anos. A cada 6 meses a gente ia para um local que era um coach de espiritualidade e treinamento, que era muito legal com os gurus. E eu fui. Paguei, eu fui. E era no mosteiro. Só que ninguém tinha me contado. Tipo... essas paradas que é tremenda, sabe assim? Umas paradas meio assim. E eu fui, isso aqui. E a primeira vez que eu cheguei lá, a gente se apresentou, tinha mais ou menos uns 30 jovens, e eram 5 dias em Curitiba. E a parada, a regra primeira era, nós vamos ficar 1 dia em silêncio. Eu falei, opa, o quê? Não, aqui a gente vai ficar 1 dia em solitude. Só para você entender, solitude é quando a gente se permite ficar em silêncio, ficar sozinho, e é um lado gostoso desse... Tem um lado bom de ficar sozinho, tem um lado que você quer ficar sozinho. Se você é casado, você entende o que eu estou falando, né? Assim, tem filho, bebê, você vai entender o que é solitude um dia. Assim, mas e solidão é quando esse direito, ou essa vontade foi tirada e você não tem mais como sair. E a gente ia ficar 24 horas. Bom, na primeira hora eu já estava pirando. E era engraçado, porque... Não era engraçado, mas a gente assim... A gente podia se comunicar, e o cara ficava assim, gente, vocês podem andar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês só não podem falar. Como se fosse simples, tá bom. E quem vai aguentar os gritos que tem da minha alma aqui? Só eu? E aí a gente ficava em silêncio e não podia estar com os celulares. Eu lembro que eu deixei o celular, mas eu ficava olhando para ele olhava para mim. E eu olhava para o cara e falei, esse cara vai distrair, mano, eu vou pegar esse celular. E era uma época que não era o smartphone, não tinha isso daí, cara.
E aí eu lembro direitinho que ele falava assim, e a gente começava a ficar sisudo, não tinha como, eu não podia, eu estava na solidão. Ele falava, não, vocês só não precisam falar, sorri um pro outro. Eu falava, eu não quero sorrir. O que tem dentro de mim não tem. E eu fui dormir mais cedo, porque eu falei, vai que eu durmo bastante. Eu posso conversar no meu sonho, ele não vai ver. Eu dormi no outro dia à tarde. Eu já estava desesperado. E eu acho que, eu não sei se era final de Champions League, eu não sei se que era. Mas ia ter um jogo do Real Madrid e Barcelona. E eu falei, eu vou assistir essa porcaria, velho. Nenhuma regra falou que eu não posso ver TV. Mas eu sabia que estava implícito. E eu lembro que a gente faz um tráfico de vozes. Era pouca coisa, mas eu falava assim, Barça, o cara virava para mim e falava, Madrid. E a conexão da alma foi feita naquele momento. E eu não sei, era uma senhora que servia a cozinha, e a gente entrou na casa dela, televisãozinha de tubo, e a gente ligou sem pedir, porque não podia falar. E a gente assistindo o jogo, para os que gostam de futebol, foi quando o Ronaldinho fez o estádio de São Bernabéu aplaudi-lo de pé, ele jogando no Barça e os caras do Real Madrid nunca tinham torcido para um cara do outro time, e ele faz isso, e eu assim emocionado, Ronaldinho é um deus, né? Assim, eu falo assim, e eu saio daquele negócio, e o líder maior fala, passa por mim, me bota a mão assim, e fala, é emocionante mesmo ficar em silêncio, né? O que essa história tem a ver com o que eu vou? Nada, mas é muito legal, é sobre silêncio. Nunca precisou ter. A gente encontra mecanismo para fugir de nós mesmos. Essa falta da nossa alma, de alguma coisa a mais, ela cria um desespero em nós, seja em alguns mosteiros que eu voltei e eu tive que enfrentar a solitude, a solidão e o silêncio, seja com muito barulho. Hoje em dia, o maior índice de acidentes que a gente tem em São Paulo é porque as pessoas não conseguem nem sequer dirigir sem trocar um WhatsApp, uma mensagem, se falar no telefone. Nós temos os nossos fones de ouvido, nós temos a nossa TV, nós temos os nossos batuques. Quando foi a última vez que você fez um número 2 sem ficar mexendo no celular? Sabe assim? A gente não quer aquele... A gente não quer mais parar. As pessoas têm esse desespero. Eu estava ouvindo um humorista, que agora eu não vou, é C.K. Clark, não sei qual é o nome do humorista aí de stand-up em americano de sucesso. DC, não sei o quê. Ninguém sabe. Também eu não estou falando porcaria nenhuma, né? Ninguém conecta com a minha alma, não? E ele falava sobre esse dia que ele abriu mão do celular e ele parou o carro dele e por 5 minutos ele chorou. Porque ele soube, sem o celular dele, depois de um tempo que ele estava, o quão solitário era a sua alma. Eu acho que é isso, que esse sorriso que vocês estão brincando, e eu estou brincando, mas não era uma brincadeira, e um pouco do que o monólogo traz, é porque, no fundo, nós preenchemos a nossa agenda, porque a gente tem medo da solidão. E o silêncio e a solidão é uma forma de tortura. Talvez você foi torturado pelo seu pai ou pela sua mãe que um dia simplesmente não brigou com você. Sabe aquela vez que você só quer que alguém te xingue ou te bata, e a pessoa de forma tortuosa te dá o silêncio? Uma esposa, um marido, um amigo, um chefe, que de forma como uma tortura te jogou na sua solitude, te jogou no nada. Tem um texto de Jesus, quando Jesus declara para os seus discípulos, eu vou embora.
E os discípulos começam... No começo, os discípulos meio que negavam. Não, ninguém que prevê a morte... Porque o legal de se prever a sua morte é que você pode evitá-la. Não é? Porque eu não quero saber o dia que eu vou morrer se eu não puder evitar. É a última coisa que eu quero da minha vida. Não me fale o dia que eu vou morrer. A vantagem de saber sobre a sua morte é a grande vantagem de evitá-la. Mas Jesus sabia da sua morte e a única coisa que ele fazia é avisava: está chegando. Está chegando. Eu vou embora. Teve uma hora que os discípulos entraram em desespero e eles começaram a segurar em Jesus e falavam: a gente não pode perder você. Foram 3 anos incríveis. Foram 3 anos que a nossa alma não sentiu mais sozinha. O texto da mensagem diz o seguinte, e é bonita essa fala de Jesus. Jesus vira para os seus discípulos e fala: eu falei com meu Pai, Ele providenciará outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo. E assim, não sabe o que procurar. Mas vocês, meus discípulos, já o conhecem, porque Ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei. Em pouco tempo, o mundo não me verá mais. Só vocês, porque estou vivo e vocês estão presentes, vocês estão prestes a perceber isso. Quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, que eu estou em meu Pai e que vocês estão em mim e que estou em vocês. É tão forte essas 2 palavras que eu quero encerrar. É quando Jesus vira para os seus discípulos e as pessoas que o seguem e fala: eu não vou deixar vocês órfãos. Cara, ser órfão, principalmente na época de Jesus, hoje também, mas ser órfão é o maior símbolo de solidão, porque além de não ter a solidão normal, você tem a solidão que você não tem a proteção familiar e você não tem a proteção material. Ser órfão é ser condenado. Eu não sei se você já perdeu um pai, a mãe, eu não conheço sua vida, mas essa sensação de que Jesus, na sua ida, ele fala: eu vou estar em vocês e eu não vou deixar vocês com sentimento de solidão. Estou órfão, não tenho mais a quem seguir. E ele fala: o mundo não pode ver porque não tem olhos para vê-lo, o Espírito da verdade. E aí eu falo, essa é a minha oração. Quando eu encontrei nesses anos, 2005, 2006, 2007, o desespero de me encontrar, eu falo: Senhor, eu quero ter olhos. Olhos para ver o Teu Espírito. Mas muito mais do que olhos para ver o Teu Espírito, são os olhos da misericórdia ao próximo. São os olhos de ver que alguém que perdeu o cabelo no tratamento de câncer, quando eu colocar uma peruca, é os olhos dizendo: eu posso melhorar um pouquinho mais a vida dessas pessoas, mas não tem nada a ver com isso. Mas a solidão delas eu posso ser o próximo. A solidão deles eu posso ser o próximo. Os olhos que enxergam além das palavras. Os olhos que nos levam a estar do lado do próximo. E quem é seu próximo? Perguntaram a Jesus. Aquele que precisa perto de você. Não importa raça, sexualidade, credo. Simplesmente tenha um olhar ao próximo, que quando você se doa ao próximo, sua alma nunca mais estará sozinha, porque Deus já habitou em você. Deus só se habita se você sair de você para estar no próximo. Aí você abre vaga dentro de você, da sua alma, para que Cristo habite em você. Se esvazie, mas não se esvazie como o Oriente fala. Se esvazie para que o Espírito enche em você. E para que nunca mais, quando a luz apagar, quando as palavras não vierem, você entre em desespero. E você possa fechar os seus olhos e falar: eu não estou sozinho. Cristo está em mim. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata,